Existe um abismo silencioso, invisível, que a maioria das pessoas carrega dentro de si sem saber nomear. É o espaço entre o que você diz que quer e o que você realmente faz todos os dias. Entre a vida que você descreve quando alguém pergunta seus sonhos e a vida que você está de fato construindo com suas escolhas diárias. Entre a pessoa que você quer ser e a pessoa que você está sendo quando ninguém está olhando. E Provérbios 13 coloca o dedo exatamente nessa ferida logo no versículo 4, com uma frase que é curta, direta e impossível de ignorar. A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes será saciada. Você leu direito. A alma do preguiçoso deseja. Não é que ele não queira. Ele quer. Ele sonha. Ele tem desejos, planos, expectativas. A diferença não está no desejo. Está no que vem depois do desejo. E hoje, no dia 13 do nosso desafio dos 31 provérbios, você vai entender por que o desejo sem ação não é aspiração, é ilusão, e como fechar esse abismo de uma vez por todas. Fica aqui até o final, porque o que Salomão revela nesse capítulo pode ser o diagnóstico mais preciso que você vai receber sobre por que certas áreas da sua vida ainda não saíram do lugar. E se você ainda não se inscreveu no canal O Segredo de Provérbios, se inscreve agora, porque essa jornada está chegando no meio do caminho e cada capítulo está construindo sobre o anterior. Quero que você pense em algo específico agora. Não de forma abstrata. Algo concreto. Pensa numa coisa que você quer há mais de 1 ano, talvez mais de 3, talvez mais de 5 anos, e que ainda não aconteceu. Pode ser uma situação financeira que você quer mudar. Pode ser um negócio que você quer começar. Pode ser uma dívida que você quer quitar. Pode ser um hábito que você quer desenvolver. Pode ser uma relação que você quer restaurar. Você tem esse desejo. Ele está lá, dentro de você, real, presente. Mas ele ainda não virou realidade. E agora vem a pergunta que Provérbios 13 te força a responder com honestidade. O que você fez essa semana em direção a esse desejo? Não o que você planejou. Não o que você vai fazer. O que você concretamente fez essa semana para se aproximar daquilo que diz que quer? Porque a resposta a essa pergunta revela se você está no grupo de quem deseja e nada tem, ou no grupo de quem será saciado. E antes de continuar, comenta aqui embaixo, eu passo do desejo para a ação. Escreve isso agora. E deixe o seu like, porque esse gesto simples ajuda essa mensagem a chegar em quem está exatamente preso nesse abismo hoje. O que Salomão estava descrevendo no versículo 4 não é preguiça física. Não é a pessoa que literalmente não levanta da cama. A preguiça mais perigosa é a preguiça espiritual e mental, aquela que se disfarça de reflexão, de planejamento, de espera pelo momento certo, de preparação constante que nunca vira execução. É o empreendedor que pesquisa o mercado há 2 anos, mas nunca abre negócio. É a pessoa que sabe exatamente qual investimento deveria fazer, mas continua esperando o cenário perfeito que nunca chega. É quem lê livro após livro sobre finanças, mas não muda nenhum comportamento financeiro. É quem assiste conteúdo inspiracional todos os dias, mas acorda na mesma vida, porque a inspiração nunca se transformou em decisão. Isso é a alma que deseja e nada tem. E o diagnóstico de Salomão é cirúrgico, porque ele não diz que essa pessoa é má ou perdida ou sem esperança. Ele simplesmente descreve o mecanismo. Desejo sem movimento não produz resultado. É uma lei. Não é julgamento. É física e espiritual. Napoleão Hill dedicou um capítulo inteiro do Pense e Enriqueça exclusivamente a esse princípio, e ele chamou de transmutação do desejo. Ele observou que todo grande resultado começa com um desejo ardente, mas que o desejo por si só tem o mesmo valor que uma semente guardada em uma gaveta. A semente pode ser perfeita, pode ter todo o potencial de se tornar uma árvore enorme, mas se nunca for plantada, ela nunca vai germinar. E Hill identificou que o que separa os que realizam dos que apenas sonham não é a intensidade do desejo, porque muitas vezes quem não realiza deseja com mais intensidade emocional do que quem realiza. O que separa é a capacidade de transformar desejo em plano, plano em ação específica em hábito diário, e hábito diário em resultado inevitável. E ele usou a palavra inevitável de propósito. Porque quando você faz a coisa certa todos os dias, o resultado não é uma possibilidade. É uma consequência matemática. É tão certo quanto o sol nascer amanhã. E o versículo 11 de Provérbios 13 traz uma das verdades mais profundas e mais contracorrentes de todo o livro. A riqueza obtida às pressas diminui, mas quem ajunta pouco a pouco próspera. Isso vai contra tudo que a cultura atual prega. Vivemos na era do resultado instantâneo, da viralização do dia para a noite, do sucesso que explode de repente e parece ter vindo do nada. E quando você está imerso nessa cultura, o crescimento gradual parece lento demais, frustrante,
quase indigno de ser celebrado. Mas Salomão, que tinha mais riqueza do que qualquer pessoa na história documentada, que conhecia a prosperidade de um ângulo que nenhum de nós jamais conhecerá, ele disse com todas as letras que a riqueza que vem depressa diminui e que quem ajunta pouco a pouco próspera. A palavra pouco a pouco não é uma limitação. É uma metodologia. É a descrição do único tipo de crescimento que tem raízes profundas o suficiente para aguentar tempestade, para sobreviver à crise, para permanecer quando tudo ao redor está sendo abalado. E isso se conecta diretamente com o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, em Mateus 6, quando ele falou sobre a inutilidade de se preocupar com o amanhã em detrimento de agir bem no hoje. Cada dia tem seu próprio a fazer. Não é uma instrução para não planejar. É uma instrução para não paralisar. É o mesmo princípio de Provérbios 13 em outra linguagem. O que você faz hoje importa. O que você faz amanhã vai importar amanhã. A prosperidade real é construída dia após dia, escolha após escolha, ação após ação, sem que pareça espetacular em nenhum dia específico, mas produzindo um resultado que depois de meses e anos é absolutamente espetacular porque é sólido, real e sustentável. E a pessoa que entende isso para de esperar pelo grande dia e começa a fazer o dia grande com as escolhas que tem disponíveis agora. O versículo 20 traz outro elemento que não pode ser ignorado em nenhuma conversa sobre crescimento real. Quem anda com sábios se tornará sábio, mas o companheiro dos insensatos será destruído. Isso não é uma sugestão sobre com quem você prefere passar o tempo. É uma lei de transferência. Você se torna o produto médio das pessoas com quem passa mais tempo. Não em teoria, não como metáfora, mas como realidade observável e mensurável. Se as pessoas ao seu redor têm hábitos financeiros autodestrutivos, falam de dinheiro como algo inalcançável, tratam o planejamento como perda de tempo e celebram os atalhos, você vai absorver essa mentalidade queira ou não. E se as pessoas ao seu redor pensam em crescimento, falam de oportunidades, planejam com responsabilidade, executam com consistência e celebram um progresso gradual, você vai absorver essa mentalidade também. A questão é, quem está ao seu redor? E você está tomando uma decisão consciente sobre isso ou deixando o acaso determinar suas influências? Aqui está o clímax de tudo que Provérbios 13 está construindo, e é importante que você entenda isso não como teoria, mas como diagnóstico aplicável à sua vida agora. O abismo entre o desejo e o resultado tem 3 pontes que precisam ser construídas. A primeira é a decisão de agir hoje, não amanhã, não quando estiver pronto, não quando o cenário for perfeito, mas hoje, com o que você tem. A segunda é a paciência com o processo gradual, a capacidade de celebrar o progresso que não parece espetacular mas que está construindo algo irreversível debaixo da superfície. E a terceira é a escolha deliberada sobre quem tem acesso à sua mente, ao seu tempo e à sua visão, porque você não consegue crescer além do teto das pessoas com quem está caminhando. E as 3 pontes estão disponíveis para você construir hoje. Não requerem dinheiro que você não tem. Não requerem tempo que você não tem. Requerem apenas uma decisão, um olhar honesto para onde você está, e a coragem de fechar o abismo entre o que você quer e o que você faz. Pensa em uma ação pequena, específica e realizável que você pode fazer ainda hoje em direção àquele desejo que você identificou no começo desse vídeo. Não a ação perfeita. Não o grande movimento. A menor ação possível que já representa um passo. Porque Provérbios 13 não está pedindo que você resolva tudo de uma vez. Está dizendo que quem ajunta pouco a pouco próspera. Pouco a pouco começa com um pouco. E um pouco feito hoje é infinitamente mais valioso do que muito planejado para amanhã. Escreve essa ação nos comentários junto com o dia 13 concluído. Coloca as 2 coisas. Porque quando você escreve a ação que vai tomar, você cria responsabilidade pública, e a responsabilidade pública é um dos gatilhos mais poderosos de execução que existe. Você não vai querer voltar amanhã e dizer que não fez. Então escreve. Compromete. Eide. E se essa mensagem falou com você hoje, se ela apontou algo que você sabia que precisava encarar, deixe o seu like agora. Se inscreve no canal O Segredo de Provérbios se ainda não fez isso, porque amanhã o Provérbios 14 chega com um ensinamento sobre o que realmente constrói ou destrói uma casa, e não estou falando de tijolos nem de paredes. Estou falando de algo que pode mudar completamente a forma como você toma decisões no lugar onde você vive. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está preso no espaço entre o desejo e a ação. Alguém que tem os sonhos certos mas ainda não encontrou o mecanismo para transformá-los em realidade. Porque essa mensagem pode ser exatamente a faísca que faltava. Que Deus abençoe seus desejos, transforme-os em decisões, suas decisões em ações e suas ações no resultado que você foi criado para alcançar.